40º dia do propósito. Marcos capítulo número 12 vai começar falando do versículo 1 até o versículo 12 a respeito da parábola dos lavradores maus, onde um senhor ele planta uma vinha, arrenda para esses lavradores. Quando chega a época da colheita, envia os seus servos para receber a parte que era dele. Eles maltratam alguns servos, até tiram a vida de outros. Depois ele envia o próprio filho, igualmente ao próprio filho, eles tiram a vida do próprio filho, querendo se apossar da vinha daquele senhor. Então diz que aquele lavrador então mandaria com que fossem destruídos aqueles lavradores maus e desse a vinha para outros, dizendo isso a respeito dos fariseus, que Deus tinha enviado o seu próprio filho, eles maltratariam o próprio filho, que era Jesus, então seria dado o reino a outros. Do versículo 13 até o versículo de número 17, vai falar a respeito deles querendo testar Jesus novamente, perguntando se era correto pagar imposto ou não. Jesus pede uma moeda, pergunta de quem era a imagem da moeda, na época era de César, então ele responde: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, requer glória e honra a Deus, e o imposto pagado a César. Do versículo 18 até o versículo 27, vai falar a respeito da realidade da ressurreição, porque eles estavam com dúvida como que seria, com quem casaria, como que seria depois da ressurreição, e Jesus deixa claro para eles: não, a ressurreição não é assim, serão como os anjos, não se casam e nem se dão em casamento. Do versículo 28 até o versículo 34, chega o mestre da lei perguntando para Jesus qual que era o maior mandamento. E Jesus responde: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei. Do versículo 35 ao versículo 40, vai falando que Jesus ele é o Senhor de Davi. Porque de Davi no Salmo ele diz, senta-te aqui até que eu coloque pelos cabelos dos teus pés os teus inimigos, disse o Senhor ao meu Senhor. Então Jesus questiona eles, como que o Senhor vai ser filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor. Do versículo 41 até o 44, encerrando assim então esse capítulo, vai falar a respeito da oferta da viúva, aonde Jesus se assenta próximo de onde eles traziam as ofertas e vê os ricos trazendo grandes quantias. De repente uma pequena viúva pega 2 moedinhas e coloca lá. Jesus vira para os seus discípulos e diz: na verdade agora entrou a maior oferta, porque todos eles davam daquilo que sobra, ela daquilo que tudo que tinha, ela deu de coração, por querer ajudar, por querer fazer algo para Deus, demonstrando que Deus não está olhando para valores, e sim para a intenção do nosso coração. Para nossa meditação, vamos vir aqui a respeito do maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, se a gente não compreender o quanto foi perdoado por Deus, o quanto Deus fez por nós, o que significou aquilo que Jesus fez na cruz, nós não vamos conseguir amar Ele acima de todas as coisas, porque a dívida que estava sobre nós era impagável, e Ele enviou o próprio Filho para se entregar por nós. Então precisamos compreender isso para conseguir amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se você não se ama, como você vai amar o próximo? Então compreenda, ame-se a si mesmo, compreenda o quão grande amor Deus teve por você, e em troca desse amor que você tem por você, dedique ele ao próximo também, para honrar o amor de Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.